Gente, boa tarde. Eu sou Tato Quenzi. Meu nome ancestral que recebo a partir de Terreiros Mucumbi, meu nome de batismo, né? James Ribeiro. Essa pesquisa é orientada pelo professor Fábio Bandeira. Ela é feita no âmbito do programa de pós-graduação em planejamento territorial. Na verdade, esse tipo desse trabalho especificamente é uma das partes dessa pesquisa que a gente tem feito, né? Que a gente intitulou O Poder das Águas, Relações Materiais e Materiais das Águas Doces em um território tradicional de ancestralidade afro-indígena. Nossos agradecimentos vão às comunidades tradicionais que mobilizam essa pesquisa, que é o terreno Mucumbi, do qual sou Tata Cangongo, o Quilombo Baixa da Linha e o Quilombo Vila Guaxinim, 3 comunidades tradicionais que estão localizadas no município de Cruz das Almas, Bahia. O terreno Mucumbi, no caso, ele é um terreno que está localizado no Quilombo Baixa da Linha. Bom, a água, que é um fundamento da existência da vida, né? Ela é central para diversos seres, né? Plantas, animais, micro-organismos, mas para a humanidade ela influencia diretamente nas dimensões social, cultural, econômica, religiosa e ambiental, onde grupos sociais, principalmente as comunidades tradicionais, e os povos tradicionais, né, então, indígenas, comunidades quilombolas, povos de terreiro, povos cigano, estabelecem uma relação diferente com a água, né? Uma relação que vai para além da materialidade, mas também uma relação imaterial, que a gente vai conseguir entender o que é isso ao longo dessa explanação. No contexto dessa pesquisa, a gente investiga a degradação do rio Capivari, né? É um rio que nasce em Castro Alves, vai desaguar em São Félix, ele é um afluente do rio Paraguaçu, e no município de Cruz das Almas ele passa nesse território de ancestralidade afro-indígena, território que é composto por essas 3 comunidades, o terreiro Mozo Mucumbi, entendendo o terreiro de Candomblé como uma comunidade tradicional, né? E as outras 2 comunidades quilombolas. Falando um pouquinho sobre o contexto dessa pesquisa, é importante falar que ela se inicia antes de eu assumi-la, né? Então, no ano de 2010, 2011, com a implantação do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, em Cruz das Almas, no bairro da Tesoura, o rio Capivari, que já vinha sofrendo com desmatamento da mata ciliar, com a degradação de nascentes, com barragens também, com latifúndios ali em Cruz das Almas, no território dessas comunidades, há um caso onde o esgoto desse conjunto habitacional ele é desaguado no rio. O esgoto ele é canalizado diretamente para o rio. Então lá se inicia a luta dessas comunidades para proteger o rio, né? A gente, enquanto filho da casa, a gente se envolve nesse processo a partir de 2017. No ano de 2020, uma das filhas da casa, Manuela Ferreira, ela faz um TCC sobre o rio e a ancestralidade. Cobrou a gente que fizesse isso, né? Em 2021 a gente faz um documentário, daí parte uma série de ações e eu acabo recebendo a responsabilidade de conduzir essa pesquisa, entrando aqui no mestrado do Plantel. Bom, falando um pouquinho dessas comunidades, o terreno Mucumbi do Zambi, ele é liderado pelo Tateiro Paulo Sérgio, conhecido popularmente como Paulo Sérgio Mucumbi. É um terreno da nação Congongó, né?
de origem mochibunga, raiz do Mudalecon, terreno tradicional de Maragogi, e está situado no município de Cruz das Almas, no Baixa da Lima. Esse terreno foi fundado em 1993, então ele já tem 31 anos, mais de 3 décadas, né? E ele foi fundamental no processo de reconhecimento e titulação da comunidade Baixa da Linha enquanto quilombo. A comunidade Baixa da Linha, ela foi reconhecida no ano de 2010, né? E um aspecto importante de se falar é que essas 3 comunidades elas estão nas margens da Universidade Federal da República da Bahia, né? As comunidades elas estão entre a UFRB e entre o município de Curitiba, né? Então, o processo de regularização e titulação desses territórios ele passa também por um diálogo diretamente com a UFRB. A comunidade da Linha ela começou a ser formada na década de 1930 por homens negros que trabalhavam na pedreira existente nesse território, né? Há também indícios, e aí a questão do território afro-indígena vem a partir disso, né? Na comunidade da Linha, a gente tem alguns elementos que constituem o território que demonstram essa ancestralidade indígena. Por exemplo, isso daqui, essa imagem, essa fotografia, é de um lugar chamado Pedra do Índio, né? Essa pedra, segundo estudos arqueológicos que foram feitos, demonstram a presença de indígenas nesse território, na habitação, porque era uma pedra usada para molar as ferramentas, né? Ao mesmo tempo, foi encontrada uma urna funerária com mais de 500, pelos estudos, com mais de 500 anos, né, eu posso dizer, de que ela foi forjada, né? Então, hoje o território da Baixa da Linha e o quilombo Vila Guaxinim, ali existe a presença de um sítio arqueológico, né? Nesse território também tem 3 bens arquitetônicos que são passíveis de encampamento, né, que são muito importantes para o município de Cruz das Almas, que é a antiga estação ferroviária de Cruz das Almas, né? E o pontilhão, que também está ligado à linha do trem, a ferrovia da Leste, e o túnel do trem, né? Bem, o processo tanto da Baixa da Linha como da Vila Guaxinim está ainda, o processo de titulação ainda está em vigência e está sendo conduzido por um grupo formado pela UFRB, pelo INCRA, pela Superintendência da União e pelo Ministério Público Federal. É interessante falar sobre essa questão da pedra do índio e da sala funerária, porque a manifestação espiritual que a gente tem dentro do terreiro, né? E aí eu vou dizer o terreiro como esse espaço, essa comunidade importante, inclusive para o reconhecimento do território como território quilombola, a gente tem a presença dessas forças, da força indígena muito grande. Então isso se deve à própria ancestralidade onde o terreiro está, né? Essa ancestralidade indígena, que naquele tempo os estudos revelam que certamente foi do povo Cariri. Há também quem diga que os Tupinambás passaram por ali. E o quilombo Vila Guaxinim, o quilombo Vila Guaxinim e o quilombo Baixa da Linha, dá para dizer que eles estão em o mesmo território tradicional, só que o processo de reconhecimento fez com que essas comunidades elas tivessem 2 territórios distintos. O quilombo da Vila Guaxinim está diretamente ligado, fazendo fronteira com a UFRB, né? E em 2012, articulado com outros movimentos sociais, inclusive até os povos, a comunidade da Vila Guaxinim começa a fazer uma série de atividades e eventos para poder sair de um estado de marginalização. E hoje ela cedia o
diálogo dos quilombolas da Vila Guaxinim e o diálogo de povos e comunidades tradicionais do município de Cruz das Almas. Então, essa comunidade que antigamente estava no processo de marginalização, hoje ela tem a força para sediar uma discussão importantíssima no município de Cruz das Almas, também para todo o Recôncavo. O rio Capivari. Bem, a bacia do Capivari, que tem uma área, a partir do estudo de Geisa Santana, tem uma área de mais ou menos 54 mil hectares. Ela compreende, é uma bacia considerada de porte médio. Ela compreende os municípios de Cascoal, Sapé-Açu, Cabaceiras de Paraguaçu, Cruz das Almas, Mangabeira, Moritim e São Félix. E segundo a Geisa, a Geisa Santana, praticamente o rio Capivari apresenta uma situação de degradação em quase toda a sua extensão. Ele vai apresentar melhores condições já em sua foz, no município de São Félix. No trecho em que o Capivari compõe o território das comunidades, essa situação de degradação foi agravada por essa situação do derramamento do esgoto, onde Manuela Ferreira, estudando o caso, ela considera, ela afirma ser um caso de racismo ambiental, porque vem a discussão: será que se à frente do conjunto habitacional tivesse comunidade de pessoas brancas ou não negras, se não fosse uma comunidade tradicional, será que o esgoto seria desagado no rio? Certamente não. Então, é um caso assim, legítimo de racismo ambiental que essas comunidades enfrentam. Para fazer o estudo sobre o trecho do Capivari o trecho do Capivari que incide sobre a territorialidade dessas comunidades, junto com elas a gente definiu uma unidade de planejamento territorial. E aí delimitou a área de estudo, fez um recorte, a gente delimitou um trecho do Capivari com 5 km de extensão, que é justamente a área que ele está incidindo sobre a territorialidade dessas comunidades. Porém, só essa área de 5 km de extensão, a microbacia dela, ou seja, a área, vamos dizer assim, o território desse rio de 5 quilômetros, ele pega o município de Cruz das Almas, o município de Moritinga e o município de Governador Mangabeira. Considerando, e aí isso é a delimitação que a gente está tentando fazer na pesquisa, não tem como hoje a gente pensar o processo de revitalização considerando toda a microbacia, inclusive porque ela pega outros municípios, então não tem como a gente fazer isso. O que a gente vai fazer? Vai considerar a área, vai considerar o território do município de Cruz das Almas e as nascentes que estão nas comunidades, mas também nas áreas públicas do município e também na UFRB. Há um conjunto de mais ou menos 20 nascentes, pelo que a gente conseguiu mapear, que incidem diretamente sobre o rio. Eu poderia, mais ou menos aqui, nosso trecho estudado é mais ou menos esse. Fazendo um mapeamento sobre o uso e ocupação do solo, a gente vê que a atividade de pecuária, a gente tem uma passagem muito intensa nessa microbacia. Então, pelos estudos que já foram feitos, é o aumento da pecuária que fez com que
existisse uma diminuição da vazão do rio no tempo, né? Então a pecuária está diretamente ligada a esse processo também, né, de degradação que o rio vem sofrendo. Estudando esse trecho de 5 km do rio, a gente estabeleceu 20 pontos de interesse. E aí a gente vai começar a entrar nesse diálogo das relações materiais e imateriais. O que a gente percebeu? Que nesse trecho de 5 km, nesse trecho usado pelas comunidades, a gente tem 15 pontos com presença de assoreamento, 4 com lixo. O lixo é um grande problema, e 13 apresenta o desmatamento da mata ciliar. E aí o aspecto que chamou muita atenção nesse processo foi de que grandes pontos de interesse que a gente estudou e analisou, fez um diagnóstico, são pontos de relevância histórica e sociocultural. Então, por exemplo, a gente tem esse ponto aqui. Aí tem um detalhe, gente, que é importante. O rio, ele vai, no caso, a linha do trem, a ferrovia da Leste, ela vai acompanhando o Capivari. Então, ela está aqui a mais ou menos 3, 4, 5 metros de Capivari, né? Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Isso aqui é uma encruzilhada da linha do trem com a Ponte do Santo. Historicamente, essa foi a primeira entrada do município de Cruz das Almas. Então, isso é um ponto de relevância histórica, um ponto que tem uma relevância histórica muito grande, né? Tem também a antiga estação ferroviária, tem este lugar do rio, que é a pedreira, né? Antigamente era uma pedreira, existia atividade ali. A comunidade da Linda Vila Guaxinim se formou em torno dessas pedreiras, e é nessa pedreira também que está localizada a Pedra do Índio. Num tempo de antigamente, esse lugar ele é usado por toda a comunidade religiosa, de religião afro-brasileira do município de Cruz das Almas. A gente de terreiro, quando dá 2 de fevereiro, é uma data que a gente cultua a Iemanjá, para nós da Jangola, Caiala, também tem o culto ao Oxum para nós da Lunda, né? Então nós do terreiro e outras comunidades de terreiro no município de Cruz das Almas, quando dava essas datas, a gente ia nessa pedreira fazer os cultos. Então o culto acontecia justamente no rio, nessa pedreira, nesse lugar, né? Inclusive esse lugar com essa força da ancestralidade indígena. Porém hoje a gente tem que se deslocar até Cabaceira do Paraguaçu para poder fazer isso. Então, isso é uma demonstração de como que a degradação do rio interfere diretamente também no nosso processo religioso e espiritual, né? Aí, para além desses pontos, a gente tem também a fonte da beira da linha, que é assim chamada pelo terreiro, que é a fonte sagrada para nós, né? Temos a prainha do Dimiro. Tanto a prainha como o Rio de Miro eram pontos de lazer para toda a população de Cruz das Almas. Era ponto de lazer para as comunidades que a gente está aqui dialogando a respeito, mas também toda a população de Cruz das Almas ia para esse ponto para poder ter um lazer. Então, eu quis trazer esse destaque desses pontos de relevância histórica e sociocultural. Bom, e aí, aqui a gente vai trazer a contribuição das lideranças das comunidades e tentar aprofundar nesse diálogo sobre como que o Capivari ele interfere na territorialidade dessas comunidades a partir dessas relações materiais e imateriais. Por ser filho do terreiro e por entender que talvez essa questão da relação material seja um diferencial desse trabalho, quis começar por aqui, né? Então eu vou ler aqui algumas contribuições, algumas falas que fizemos a partir das entrevistas e dos diálogos
Capítulo Paulo Sérgio, no caso eu da leitura aqui, ele vai dizer assim: as águas doces são tudo na nossa vida, na vida dos orixás. Porque sem as águas doces não existe Vodum, não existe orixá, não existe Inquis. As águas doces é de Tantaruna, de Oxum, de Caiala. Então a gente precisa da água doce para alimentar os orixás, que nem a gente somos alimentados. E aí, por que isso, né? Porque para a gente de terreiro, o próprio rio, ele é uma divindade. Né? O próprio rio, ele é a materialização, ele é a representação de Dandarunda, a representação de Oxum. Quando eu cheguei no terreiro e o pai pequeno da Tampia de Romir, ele falou assim para mim: logo que eu cheguei, filho, aqui é território de índio e de negro. E ele me levou na casa dele. Quando ele me levou lá, ele falou assim: aqui morava um encantado, hoje não mora mais. Por que não mora mais? Eu perguntei. Não, filho, porque as águas estão poluídas. Onde existe poluição, não tem como morar a divindade, não tem como morar o encantado. E a água doce, ela é usada praticamente em todos os processos que a gente faz. Né? É a água doce que consegue dar vida aos nossos assentamentos. Né? Sem a água doce ali, o que a gente faz tem que estar sempre alimentado com água doce. Então essa é uma demonstração de como que essa relação da água doce com as comunidades ela é tão forte, né? Principalmente com nós de terreiro. Eu não coloquei aqui, mas eu vou fazer um diálogo com uma das lideranças também, que também é de religião de matriz africana, não é do terreiro, mas é moradora da linha. Ela conta um caso de um dia que o pessoal foi beber numa fonte de água que fica ao fundo da casa dela e jogaram cachaça, né, na fonte. E que a fonte secou. E aí, como que a gente explica? Jogou cachaça, a fonte secou, né? E aí, ela teve a visão de que era para ela fazer algo para Oxum e a fonte voltaria. Né? E assim foi feito. E a fonte foi trabalhada. E ela falava sobre isso, que a fonte que está ao fundo da casa dela tem dono, né? E no caso é Oxum, verdade? E aqui está a igreja vai dizer: porra, a água presente para Oxum, para Iemanjá, todo no rio. Hoje não acontece mais isso. Cheio de mato dentro do rio, o rio era imenso, coisa mais linda. Hoje você não vê mais isso. Hoje para você ver o rio cheio tem que chover muito. E aí está dentro do Paulo Sérgio vai dizer: hoje a gente se sente impossibilitado de ir oferecer essas oferendas, porque o orixá não habita em lugar sujo, o orixá é limpeza, o orixá é energia limpa e pura. Bom, e aqui essas 3 falas iniciais foram dos sacerdotes do terreiro, e aí eu quis trazer um pouco dessa relação da gente com o uso com as águas do Capivari. E aqui eu poderia falar de uma série de coisas ainda sobre isso, né? Sobre, por exemplo, as entidades que ficam pedindo para ir, os hereis, né? As entidades de criança que pedem para ir tomar banho no rio e a gente não pode levar porque está poluído, né? Rituais que se faziam no processo de iniciação que a gente usava no rio, hoje não pode fazer mais. Uma série de coisas, né? A própria leitura do sacerdote de que a espiritualidade no território está mais fraca, justamente pela questão do rio que está no estado de degradação. E aí, por uma outra perspectiva, a gente faz essa relação material também a partir da fala de São Simão, onde ele conversa com o rio. Né? Ele fala assim: ó, quando eu desço aqui e passo aqui para ir na beira do rio, eu chego lá e fico espiando. E eu digo, eu sozinho: meu Deus, quem era tu, rio? O que é agora? Eu sozinho lá converso mais ele e digo: será, meu amigo, que tu um
dia você, tu vai nascer de novo, porque tu está morrido. Aí ele diz, mas se tu visse esse rio ali, Ave Maria, tu ficava triste. Se tu visse ele como era, para ver ele agora, tu ficava doente, ficava de coração perdido. Então, o que a gente percebe é que, e outras pessoas que têm se envolvido, os pesquisadores que têm se envolvido nessa situação, é que a gente fala que o rio, hoje para essas pessoas, é como se ele tivesse ficado no passado. Né? As pessoas têm uma relação de memória muito forte. É uma coisa que acessa muito a memória das pessoas. Porém, já com 15 anos que elas também não têm mais essa relação, a gente percebe isso, né? Que o rio está associado diretamente a uma memória afetiva, e eu posso dizer talvez uma memória territorial, talvez. Né? E aí, caminhando para as relações materiais, a gente vem com algumas falas. Né? Dona Conce vai dizer: o Rio Capivari ajudou muito no quê? No viver. Ia pescar, ia tomar banho, ia lavar roupa. Era uma coisa que usava muito. No dia de domingo, a hora que você ia para a porta de um bar, beber não. Sempre que você ia catar seu peixe para comer. Ela está dizendo o quê? Que se o rio tivesse hoje, ela está fazendo a comparação com o presente, né? Onde que a comunidade está, como eu posso dizer, tem muito bar, o bar está ali, as crianças estão ali, é outro contexto, né? Ela fala assim, se o rio tivesse hoje, em vez de estar no bar, não, estava no rio, né? O rio era esse lugar para lazer. E aí Dona Luciana diz, sábado, meio-dia, domingo, às 10 horas, levava todo mundo para o rio, levava muita roupa para lavar, lavava prato, tudo que tivesse dentro de casa suja. Levava tudo para o rio, lavava roupa, lavava prato, pegava os meninos tudo, lavava cabelo, todo mundo no rio. Então, Dona Conce e Dona Luciana vai demonstrando como que o rio está ligado diretamente às atividades reprodutivas, né, a dinâmica da comunidade. Mãe Jana, que é macota do uso do mundo, ela vai trazer a questão da pesca artesanal que era realizada no rio. Era protagonizada pelas mulheres, inclusive. E aí ela vai falar de uma técnica de pescaria. Ela vai dizer assim, ainda tem aquela história de jogar pulso, tapar, entendeu? Tapar, fazer tapagem, ele fechava um lugar para jogar água fora, para pegar os peixes maiores quando secasse. E aí quando secava, juntava as mulheres com balde, balaio, bacia, tudo que tivesse, era bastante mulher, ajuntava e aí chamavam de jogar pulso. Que no caso era o quê? Elas chegavam nos lugares, em determinados locais do rio, tapava, fazia uma barragem naquele local e literalmente pegava e jogava para fora. E aí os peixes ficavam concentrados e aí assim se fazia a pescaria. Essa era a pescaria protagonizada pelas mulheres. Aí vem a fala de Silvana, que hoje é presidente da Associação da Vila, que hoje pesquisa o rio também, né? Está com uma bolsa para a extensão a respeito do rio, que a gente conseguiu articular a parte da pesquisa cá. E ela trata o rio como um patrimônio histórico do território. Eu acho importante destacar isso, porque hoje a gente vem até fazendo diálogos no sentido dos territórios poderem ser talvez um parque ecológico, que seria uma forma também de proteger o rio, né? Enfim, coisas do tipo. O pessoal pensa em fazer caminhadas ecológicas, turismo de base comunitária. Então a gente tem ido por esse caminho também. E aqui algumas falas que conseguem retratar a questão de como o problema começou, né? Que aí Dona Linha vai dizer que na lembrança dela, o problema do rio começou com o esgoto do Minha Casa Minha Vida. E aí Tata Benjamin vai dizer, o povo já não pesca mais, algumas pessoas que pescam são algumas ou três, mas com a poluição, com a sujeira, o povo já não faz mais isso constantemente. Porque ainda tem o pessoal que usa o rio pesca, mas não tem, hoje faz isso, o rio tem uma condição melhor do que antigamente, mas ninguém tem mais confiança, né,
de pescar. Poucas pessoas têm, na verdade. E aí Dona Neguinha vai dizer, não podia chegar na beira do rio porque começava a se coçar por causa da água. Que como estava poluída, ninguém ia para a beira do rio porque começava aquela coceira. E aí, essa questão da poluição e de começar a afetar a saúde das pessoas, sucedeu nisso, né? Que Dona Vera vai dizer que ninguém mais queria comer o peixe por causa do esgoto. E, por causa disso, a fala de Dona Vera se retrata, né? O resultado desse processo de poluição. Hoje, se você for na pedreira, que é aquele local que eu mostrei, você vê muita sujeira, aquelas lâmpadas, aqueles matos. E quando o povo frequentava, o povo limpava aquelas pedras, tirava a lama. O rio corria mais solto. E como a gente não está tendo mais contato de ir lá no rio, de tomar banho, de lavar roupa, eu acho que o rio fica mais preso, sabe? Então, assim, o que aconteceu? Com esse processo de poluição, as pessoas abandonaram o rio, né? Elas não estabelecem mais esse contato. Inclusive, os jovens e as crianças da comunidade não têm mais o rio. É como se o rio não compusesse mais o território. Né? Para os mais velhos ele fica na memória e para os mais novos ele é uma coisa distante, que não acontece. E aí, não enquanto considerações finais, mas enquanto considerações parciais, porque a gente ainda está no processo de pesquisa, a gente percebe que o Rio Capivari foi um elemento fundamental na territorialidade das três comunidades mobilizadoras dessa pesquisa. E eu trato como comunidades mobilizadoras, porque elas não são objeto, né, dessa pesquisa. Na verdade, elas mobilizaram essa pesquisa, elas têm conduzido essa pesquisa. A gente fez um processo de construir um conselho de lideranças, onde as ações da pesquisa a gente tem feito a partir daí, né? O conselho decidir para onde que vai ser, qual vai ser o produto gerado pela pesquisa, né? E o estado de degradação houve hoje, principalmente nesse trecho onde populou os territórios, evidenciado no processo de poluição, no estado das nascentes. Aí daqui a pouco vai dar um parênteses para falar das nascentes, no assoreamento e desmatamento da mata ciliar em diversos pontos, assim como o cercamento existente, interfere de modo negativo na dinâmica que historicamente essas comunidades construíram no território. As águas doces do Capivari têm grande influência sobre o exercício da religiosidade e espiritualidade dessas comunidades, assim como está diretamente ligada à memória afetiva e histórica desses sujeitos. Também está ligado a aspectos materiais como a segurança alimentar, porque o rio ele garantia a segurança alimentar dessa comunidade antigamente. A segurança hídrica, porque é um território com muitas nascentes, porém hoje a vazão dessas nascentes está diminuída, praticamente não existe. E as atividades reprodutivas, principalmente protagonizadas pelas mulheres. Então a gente entende que o atual estado de degradação do rio ele representa um processo de desterritorialização dessas comunidades. Porque, na medida que o rio está degradado, as comunidades não têm tido o poder que antes tinham sobre o território. Tem alguns aspectos que eu vou falar, mas aí está muito já concluído, que essas nascentes elas estão sim em situação de degradação, principalmente pelo baixo potencial hídrico, porém são nascentes que estão nas propriedades das famílias. E com isso existe um processo de cuidado também. A gente fez uma análise dessas nascentes assim. Elas não estão protegidas com a vegetação adequada, isso não. Porém não estão sujas, não estão poluídas, né? Então a gente percebe
que as pessoas, dentro de suas limitações, conseguem cuidar dos nascentes também, né? Isso é um ponto positivo. E um outro ponto que talvez tenha sido mais agravante essa questão do cercamento ao longo do rio, né? Que é uma realidade. Mas a gente entende que no processo de diálogo que será feito, a gente pode avançar. Mas enfim, é uma situação com várias. Como eu posso dizer? Com vários fatores que precisam ser levados em conta, né? O processo de revitalização do rio ele não é um processo fácil, mas essas comunidades elas estão mobilizadas, principalmente pelas pessoas mais velhas que guardam a memória do rio. Infelizmente, as pessoas mais jovens, elas ainda, por não terem construído essa identidade, não conseguem construir essa relação, né? E a gente tem, e aí falando da parte talvez mais me toca que mais mexe comigo diretamente, e a gente fica até sem saber até onde que toca isso dentro da academia, mas a gente tem um processo de ancestralidade cobrando e mostrando as direções do que deve ser feito, né? Então, hoje essa pesquisa ela é fruto desse processo, né? de direcionamento, de mobilizar com o sujeito, mobilizar os sujeitos para as ações que devem ser feitas, né? Então, essa dimensão dessa relação imaterial com a água livre, ela é muito, muito forte. E ela, no momento inicial, nesse processo de mobilização territorial, foi ela que impulsionou isso. Bom, concluindo, aqui estão as referências que a gente utilizou para a construção dessa apresentação. É claro que a construção da pesquisa a gente tem muitas outras. E além das referências acadêmicas, a gente colocou aqui também a referência dos sujeitos que estão na lida do dia a dia ali com as águas, com o território, com a liderança do poderia dizer também de liderança de outras comunidades que têm se envolvido no processo e ajudado. Bom, acho que por agora é isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Você uma curiosidade. Claro. Eu cheguei agora, desculpa, mas que rio é? Rio Capivari. Você chegou a ver aquele programa Monitora do Estado da Bahia, né? Isso. Você conhece o programa Monitora do Estado, do Estado? Não. Que ele faz o monitoramento da qualidade dos livros, né? Periodicamente. Aí a gente vai explicar curiosidade. Eu percebi que você fala da produção, né? E seu objetivo de lançamento do escopo, Isso. e as nossas pesquisas. Mais alto? E aí eu queria saber se você conseguiu alguma informação no sentido de análise de água, né? Análise físico-química, alguma coisa assim. Certo. Então, o que acontece? O Rio Capivari, ele não é um rio ainda registrado pelo INEMA. Entendeu? Então, assim, a gente não tem ainda estudos voltados para ele. Normalmente, por exemplo, ele tem um comitê de bacia hidrográfica, ele ainda é pouco estudado, né? A gente está tentando, nesse processo aqui, desse estudo, fazer isso, né, pela análise da água, mas não tem material. Não. O primeiro trabalho feito, trabalho mais robusto sobre o Capivari, na verdade, foi esse trabalho da Geisa Santana, que foi feito no PPGM, e aí que ela faz uma análise da bacia, né, pelo processo de modelagem, uma análise
mas não existe ainda assim. Mas vou atrás desse programa de comparação. Uma das coisas que a gente tem dialogado, na verdade, é de um dos produtos da pesquisa ser esse registro do varejo ao Estado. Eu pergunto também porque eu sou técnico ambiental, e aí, e assim, entendo a importância dos trabalhos, mas eu observo que, para mim, na minha área de trabalho, no caso, tem uma questão mais técnica, quantitativa. Ou seja, o fato do rio receber um esgoto não quer dizer que isso seja poluído. Né? Existe o índice de vulnerabilidade, que é tolerado o lançamento de até X quantidade de esgoto, né? Enfim. Então, existe no Brasil uma legislação que diz o que é poluído, isso falando na parte técnica. Sim. E aí a população não faz essa leitura e não invalida, né, a leitura da população. É que tem uma dimensão aqui da situação que eu não trouxe. As estações de tratamento da Embasa no município de Cruz das Almas, todas elas estão ligadas a esse rio. Porém, esse processo que a gente está tratando como processo de poluição, ele aconteceu com uma estação de tratamento que hoje ela não está sob gerência nem da Embasa nem do município. Hoje, o esgoto, que no tempo poluiu, ele não está mais ligado ao rio, ele foi ligado à rede da Embasa. Porém, a estação de esgoto ainda está lá no conjunto habitacional, e aí, de vez em quando, não sei por qual motivo, a gente ainda tem o esgoto descendo pela estrada e caindo no rio até a foto disso. Mas a própria pesquisa objetiva é isso, né? Ver de fato como é que está essa situação. Mas fato é, a estação da Embasa está ligada ainda ao rio, porém a gente está tratando aqui do processo onde que não passava pela estação de tratamento. Há mais alguma pergunta? Há mais alguma complementação a fazer pelo apresentador? Agradecer a vocês pela paciência, pela interesse. Não havendo mais nada, eu vou encerrar.